Então é isso aí, senhoras e senhores. Estamos aí no nosso estudo do Livro dos Médiuns, nesta noite, 8 de maio de 2024. Mais um estudo do nosso Livro dos Médiuns. Nós estamos aqui com esta paisagem da cidade de Constantinopla, senhoras e senhores. Catedral de Santa Sofia, construída pelo grande imperador Justiniano. Estamos aqui em homenagem a Jorginho, que está ausente, porque como ele não vai fazer a rezação hoje, então nós postamos aí a Catedral de Santa Sofia, senhoras e senhores, para homenagear o rezadeiro desse grupo, que acaba de entrar, mas está congelado, senhoras e senhores. Vamos lá. Vamos embora. Vamos começar um capítulo novo hoje, né? Capítulo 20. Melhorou a imagem aí, pessoal? Melhorou, né? Tá meio travando, tá meio picotado. Mas vai vendo aí. Tá melhorando. Senta lá, Cláudio. Fica quieto. Tá esquentando. Já falei para você, Jorge. Você tem que ligar o celular e deixar ele esquentando um pouquinho o motor dele para poder entrar na nossa live. Sumiu de novo. Vamos embora. Ó, estamos no capítulo 18, né? Inconvenientes e perigos da mediunidade. É a Amandinha. Item 220, né? Ele chega depois, aí ele fica entrando no meio das coisas. Atrapalhando as coisas, te contar. Então vamos lá, item 221. 1. A faculdade mediúnica é indício de um estado patológico qualquer ou simplesmente anormal? Algumas vezes anormal, mas não patológico. Há médiuns de uma saúde vigorosa. Os que são doentes o são por outras causas. Entendeu? 2. O exercício da faculdade mediúnica pode ocasionar a fadiga? O exercício muito prolongado de toda e qualquer faculdade pode conduzir à fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos, ocasiona necessariamente um dispêndio de fluido que conduz à fadiga e se repara pelo repouso. Só vamos vendo. 3. O exercício da mediunidade por si mesmo pode ter algum inconveniente do ponto de vista da higiene, abstração feita do abuso? Há casos em que é prudente, necessário mesmo, se abster, ou pelo menos moderar o uso. Isso depende do estado físico e moral do médium. Aliás, o médium geralmente o sente e quando experimenta a fadiga deve abster-se. Olha lá, ninguém é para ficar psicografando até A sua pergunta. até 4 horas da manhã. Ô, Jorginho, você tá travando tudo, Jorge. Seu áudio está picotado. Porque na pergunta que ela leu, falou higiene. Na minha tradução aqui é saúde. Dá uma olhadinha de novo, por favor. Aqui fala higiene mesmo. Higiene. Mas higiene não tem a ver com a pergunta, não. Olha lá, Jorginho. Então, o exercício da mediunidade pode ter algum inconveniente em si, do ponto de vista da saúde, excluindo-se os casos de abuso? Porque higiene e saúde, nessa pergunta, não tem a ver, não. Que tradução é essa? Higiene, que é bom para a saúde, saudável. Mas, Babu, na pergunta, a higiene não conta, cara. Jorginho, sinônimo, higiênico, se você pegar o dicionário, a definição 2 é de saúde, de saudável. Então, a mediunidade, do ponto de vista, é saudável, a abstração feita do abuso? Não sei, Babu. Aqui a saúde está falando em relação à condição física. E é condição física.
Ah, não sei não. Claudinho, qual é a sua tradução aí, como é que tá? Salvador Gentili, né? Não, só você pegar a tradução. Na minha tradução do Herculano Pires, eu acho que está mais errado ainda, porque está colocando assim: o exercício da mediunidade pode ter inconvenientes em si mesmo no tocante às condições de rigidez, Que é saúde. incluindo-se casos de abuso. Você pegar a definição... É mais sinônimo de saúde do que higiene. Então, a tradução, a versão em francês é higiene. O termo é higiene. É porque era costumeiro você usar no século XVIII algumas palavras que que hoje tem um sentido mais específico de higiene pessoal, né? De tomar banho, de escovar dente, vamos falar assim. Mas lá atrás tinha esse higiene com relação à saúde. Porque a palavra do Herculano, rigidez, é mais sinônimo de saúde do que higiene, cara. Higiênico, Jorge. É higiênico. Higiênico é uma coisa, higiênica é outra. Rigidez, qualidade do que é ou está rígido, salutar, estado de perfeita saúde. Higiênico, a mesma coisa, ó. Mas O mesmo que saudável, propício ou favorável à saúde. Mas, Babu, a ideia é saúde. É saúde. O Jorge está causando aqui, mano. Vamos passar para frente. Gente, mas você tem que entender que quem lê a questão vai ter que entender que a resposta tem a ver com saúde corporal e saúde psíquica. Olha a resposta. Acaso que é prudente, mesmo necessário, abster-se dela ou, pelo menos, moderar seu uso. Isso depende do estado físico e moral do médico. A resposta não fala só de saúde física. Higiene não tem a ver com a resposta, meu filho. Ô, Jorge, mas você não pode se concentrar na palavra em si. É na ideia que ela está querendo passar. Sim, Babu, mas essa questão aqui, mas, Babu, essa questão aqui, ela tem que ficar clara. A gente está explicando isso, Jorge. A gente está explicando o contexto do higiênico na frase. Claudinho, você acha que higiene tem a ver com saúde? Dando a resposta aqui, porque a pessoa tem que ler o livro dos médios e entender realmente o sentido da resposta. Eu acho que ficaria melhor se trocasse a palavra higiene por saúde. Ficaria mais perfeitamente entendível. Higiene dá uma ideia à pessoa que está suja, por exemplo. Então, essa é a minha ideia. Agora, o que ele está colocando aqui, o que ele está perguntando aqui, é se o exercício da mediunidade pode ter algum problema de saúde para o médium, excetuando os casos de abuso. Ou seja, o simples exercício da mediunidade pode causar algum dano à saúde do médium? Essa que é a pergunta que ele está fazendo aqui. Isso. É que como eu falei assim, é que higiene para nós, aqui está higiênico. Higiênico é uma coisa, higiene é outra. Higiene está mais a ver com limpeza do corpo, uma higienização bucal. Higiênico tem uma conotação também de saúde, que nem a gente viu aqui. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Higiene é uma coisa, higiênico é outra. Mas aqui... Eu acho que é isso, senão a gente vai ficar discutindo a origem da palavra aqui. O que interessa é entender o sentido da coisa. Isso, sim, o contexto que ela está explicando, está higiênico, estou com uma dúvida, procuro o dicionário está em higiênico como relação à saúde e tudo mais, né? E a resposta não deixa dúvida a respeito disso aqui. Mas aqui para você ver de novo, a primeira aqui, né? Ninguém tem que ficar psicografando até 4 horas da manhã, à luz de vela, numa condição insalubre, que isso aí não tem nada a ver com missão. Porque essa história de, mas é média, missão, tem que se doar, é uma grande baboseira que caiu no meio espírita brasileiro aqui, né?
Tá. Mas E tem. o Babu, eu chamo a atenção. Fala aí, Mandinha, diga aí. Termina aí. Não, eu achei que era para ler. Só, pode falar, Jorge. Outra coisa aí que a gente tem que ver também é o que ele coloca no segundo, depois do ponto da primeira frase, o segundo. Ó. Isso depende do estado físico e moral do médium. Eu acho que essa frase aqui, ela coloca toda a questão do se há algum inconveniente. Então, ele está dizendo que, dependendo do estado moral do médico, então, da pessoa, existe inconveniência. E convidar até para uma pessoa fraca, que nem era o Chico no final da vida, que nem é o Divaldo agora no final da vida também. É a parte aqui que nem você falou aqui, o estado físico. Os dois não podem ficar até 4 horas da manhã psicografando. É questão, tudo pode ter inconveniente. Ele deixa claro, isso aí tudo pode ser a parte moral, pode ser a parte física. Porque ele coloca aqui que o exercício da mediunidade, né, principalmente efeitos físicos que ele coloca aqui, ocasiona um dispêndio de fluidos que leva o médium à fadiga. Ele fala, qualquer faculdade, você utilizar muito, causa fadiga. Se você pensar demais, ficar pensando demais, você causa fadiga. É um exercício físico que desgasta o corpo físico também. Então, ele coloca aqui assim, se você está com a saúde já prejudicada, você tem que se cuidar. Isso. Porque é aquele negócio. A gente recebe o corpo físico aqui como empréstimo. A gente tem que cuidar bem para a gente poder continuar, vamos dizer assim, um tempo, porque senão a gente praticamente é aquela história, né? Não se fala lá que quem fuma, quem bebe se suicida. É a mesma coisa, se você utiliza imoderadamente a mediunidade e desgasta o seu corpo físico antes do tempo, você está prejudicando a você mesmo. E a mediunidade, ela tem um time também, né? Não é a vida toda, que nem vê. Aí tem os espíritos, vê que está abusando muito, num sentido ou no outro, eles vão suspender, ou vão deixar na mão dos espíritos nos OPT. Então, não é uma coisa que vai durar a vida inteira, que tem missão pro resto da vida, é durante o tempo. E você pode abrir mão dela, porque uma coisa é direito, outra coisa é obrigação. Você tem o direito também de unidade, você pode dizer, não, eu quero abrir mão, não quero praticar isso. Foi até aquele caso que eu contei, imagina alguém nasceu num país, num Sudão da vida. O espiritismo não deve ter nem chego lá. A pessoa é médio, não vai saber que é médio, não vai saber o que se entendeu com ela, então perdeu a reencarnação porque não sabia que era médio. Não tem essas historinhas para poder dormir, né? Eu sei, eu colocaria como inconveniente essa questão da moral, porque eu acho que o maior peso aí, realmente, para a mediunidade é moral. Por isso que eu sempre coloco entre reticências essa questão de fazer sessão em casa. Não era proibido, a gente já chegou nesse conceito, mas a questão da moral, do uso dela. Mas uma pessoa imoral uma pessoa de baixa moralidade é baixa moral também no centro espírita, Jorge. Não é porque está no centro espírita que a pessoa ganhou moral, Jorge. Babu, isso eu não entendi, não. Por favor, fala mais devagar para mim, mais devagar, porque eu não entendi. Como não, assim? Porque você falar, não, porque se a pessoa não é muito moral, é perigo de fazer mediunidade em casa. Se a pessoa não tem pouca moral, tanto fazer em casa, fazer no centro espírita, sim, claro. Não tem essa, não, em casa. Tá ligado? Os espíritos vão em qualquer lugar, em qualquer hora. Principalmente os zombeteiros, os levianos. Porque eles mais querem alguém para falar. Claudinho, o que você acha disso aí? Claudinho está chupando bala na hora do estudo, tá vendo? Pastilha. Essa terceira questão, o que ele está perguntando? Se tem algum inconveniente
exercer mediunidade na questão da saúde. É. Desde que a pessoa não abuse, né, ele pode utilizar, exercer a mediunidade, mas o que ele está perguntando? Se o simples exercício da mediunidade pode prejudicar a saúde dele. Ele está colocando que há casos em que é prudente e mesmo necessário abster-se, ou pelo menos moderar o uso da mediunidade. O médium ele tem que se cuidar também, ele não pode ficar 24 horas por dia recebendo o espírito, você vai desgastar o corpo físico dele, vai acabar desencarnando. E essa questão que o Jorginho sempre bate, a moralidade, somos espíritos de terceira ordem. Aqui não vai ter médio. Quando um médio mais ou menos, que nem Kardec vai falar, que é menos enganado, mas aí a moral, o que ele vai fazer? Vou usar essa mediunidade a rodo, esse negócio de ficar usando 24 horas por dia, que tem uma missão, é imoral também, porque os espíritos estão deixando muito bem claro aqui, ó, não é para você ficar vivendo, de abrir mão da sua vida para viver mediunidade. Legal? Você tem sim, Então, isso que você fala é correto, porque a pessoa, antes de estar médium, ela tem que viver a existência, ela tem que trabalhar, sair de manhã, fazer a existência, cara. O cara não, a não ser, aí que é o problema. E aí a gente vê os casos desses médios que trabalham com cura por aí. Eles não vivem financeiramente do seu esforço pessoal, porque o médico tem que trabalhar para ganhar um sustento, ele não pode ser sustentado pela mediunidade. é que aqui só que tem essa utopia, que médio tem missão, que tem que curar todo mundo, é só aqui no Brasil que tem essa utopia. Eu até mandei no grupo lá os casos que aconteceu na Revista Espírita, de médio curador, que deu problema, que estava indo muita gente lá, eles suspenderam as coisas, nunca mais se falou. Então, é só no Brasil que caiu essa coisa mística de missão, que a pessoa tem que se doar, que a pessoa tem que... Essa coisa religiosa, não? Vamos lá, né? Vamos seguir, então. Vamos embora. 4. Há pessoas para as quais esse exercício seja mais inconveniente do que para outras? Já disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas nas quais é necessário evitar toda causa de sobreexcitação, e esta é uma delas. Que as pessoas não podem se emocionar muito. A faculdade mediúnica é algo fisiológico, então se você abusar muito dela, e aí que tá, a pessoa pode não ter ter esse problema de superexcitação e ter mediunidade, é melhor se abster dela, assim, não pratique essa mediunidade, não aflogue ela, deixa ela, vamos falar assim, morrer, né? Se a pessoa tem algum problema de saúde, deixa morrer a mediunidade. Então não tem essa, você reencarnou para tratar. Tem que até o fim. Isso. É só ler o livro dos médios que você vê que é umas ideias muito loucas, que só no movimento espírita brasileiro não fez. Porque sempre nos cursos de médios é assim, você tem mediunidade, você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. Se você tem uma falha de faca e essa mediunidade vai ajudar a enfraquecer mais ainda, abre a mão. Porque a casa espírita aqui no Brasil, ela nasce basicamente em torno de um médium, né? Ela não abre aqui no Brasil no sentido da divulgação doutrinária espírita através do estudo. Claro que ter médios no trabalho mediúnico de uma casa espírita é excelente. É por isso que a gente coloca aqui, isso acontece de colocar que você é médium, tem que trabalhar, porque as casas espíritas do Brasil nasceram em volta de um médium. Essa é a questão. Mas aí que tá, assim, não tem como comparar o que Kardec fazia, e esse livro ele escreveu para dar continuidade no trabalho do que ele fazia, com o centro espírita no Brasil. Não tem como fazer essa comparação. Médico que Kardec realizou com médico
de cura aqui no Brasil, porque eu falei assim, no Brasil a mediunidade parece uma coisa evangélica, sessão de quarta-feira, sessão do descarrego, sessão da curva, vem aqui que né, vão dar passe, né, vão dar... Tá vendendo salvação, tá vendendo cura, isso aí não tem nada a ver com o espiritismo, essa mediunidade não tem nada a ver com o que Kardec propôs. É igreja Agora, espírita. outra coisa. É a igreja espírita. Mas Babu, Claudinho, outra coisa também que eu percebo bastante no grupo mediúnico, que é um problema, a turma fala muito de sensibilidade emocional, né? As pessoas pensam que quanto mais sensível a pessoa, chora muito fácil, muito emocional, é uma boa média, não é. Porque tem pessoas que são muito emocionais, se perdem no trabalho, porque ela deixa a emoção tomar conta e nada acontece. O que ele fala aqui de supercitação aqui. Por isso que ele fala, e isso pode ser uma causa, é melhor abrir mão da mediunidade do que ficar nisso aí. Olha, Babu, eu só não posso concordar com o que você fala de abandonar a mediunidade. Eu acho que deveria se estudar, trabalhar essa instrumentação mediúnica, cara. A casa aqui de saúde frágil, que você não pode ficar supercitando uma saúde frágil. Aí você vai ter que abrir mão da mediunidade, porque a mediunidade é gasto de energia, vamos falar assim, né? Não gosto dessa palavra, mas é gasto de... Então, o Kardec e os espíritos falam assim, a saúde frágil, que, como qualquer outra coisa, aquela pessoa muito sensível não pode ficar muito sensibilizada com certas notícias, então é bom não ela consumir certo tipo de notícia, porque você faz mal para o corpo dela. É a mesma coisa da mediunidade, não adianta só treinar. Se é uma coisa fisiológica, e isso aí pode acarretar algum dano na saúde dela, abre mão, só isso. Não tem esse negócio de treinamento, porque vai desgastar. Diga lá, Claudinho. Não. Tá, pode. Não, agora não lembro mais o que eu ia falar. Então, item 5. A mediunidade poderia produzir a loucura não mais do que todas as outras coisas, quando não há predisposição pela fraqueza do cérebro. A mediunidade não produzirá a loucura quando o princípio não exista, mas, se o princípio existe, o que é fácil de se reconhecer pelo estado moral, o bom senso diz que é preciso usar de cautela sob todos os aspectos, porque toda causa de agitação pode ser nociva. Aí já comenta o que a gente estava falando na outra coisa. Tem pessoas que a gente vê que é muito loucona, assim, né, que é pessoa muito com ciência, com cálculo, assim, se você começa a ficar muito bitolado, começa a bater, é um caso, você não pode exercitar muito, porque você tem aqui está falando de uma predisposição da loucura, né, mas não precisa chegar ao estado de loucura, mas você pode ficar abalado, tipo assim, e ficar focado no negócio só, e então, assim, qualquer coisa. Eu tinha duas tias que eram ultracatólicas. Elas falavam para mim assim, não, esse negócio de espiritismo aí deixa as pessoas loucas. Não, que esse negócio de ficar recebendo espírito, aí a pessoa fica louca, não sei quem, aí citava nome lá, não sei de quem lá. Tinha uma outra tia minha também, que era médium, que também ela ficou meio doida no final. Ela falou, olha, ficou meio doida. A mulher, a médica, ficou doida no final. Desse jeito, ela tinha uma predisposição. Aí eu falava para as minhas tias, olha, tia, não é que ser espírita deixou a pessoa doida, a pessoa já era doida antes. Isso é uma coisa orgânica, não tem nada a ver com exercício de mediunidade. Tanto é que, antigamente, as pessoas, os médicos mesmo, consideravam mediunidade que a pessoa ela tinha uma desassociação cognitiva, porque realmente é estranho, e principalmente antigamente, em que a mediunidade era muito solta, a pessoa caía no chão, gritava, cara, eu não sei, mas eu acho que o Claudinho, nesse ponto, é do meu tempo, que as sessões
era feita na frente das pessoas. Não sei se se algum centro espírita aí de São José ainda tinha isso antigamente, mas tinha tem um salão e aquela mesa imensa lá na frente, né? Coberta com uma toalha branca, que chamava-se de mesa branca, né? Todo mundo usava isso. Pô, tinha gente que caía no chão, gritava, chorava. Quem não sabia o que era, ficava meio triste. Isso, Jorginho, isso aí é um fingimento? Só para fazer uma arte ali só para, ó, tô recebendo? Ou é espírito inferior? Só isso, é uma dessas duas coisas. Sim! Muitas vezes era uma coisa de obsessão das pessoas que estavam para receber o tratamento. Mas quem via de fora, a pessoa ficava louca mesmo. Quem via aquela coisa meia fora do normal, tanto é que as pessoas chegavam lá esperando ver fenômeno, né? Até que, hoje em dia, graças a Deus, já a sessão mediúnica da desobsessão é feita sem as pessoas estarem vendo ou assistindo. Não existe mais isso, ainda bem, porque antigamente tinha isso. Claudinho deve ter visto isso no tempo da tia dele lá, porque antigamente os espíritos eram assim. Ah, meu filho, eu nunca vi essas coisas aí, não. Se você viu, é coisa do seu tempo, não tem nada a ver comigo, não. É que Você nunca foi no centro que a mesa grande era na frente, todo mundo? Você nunca foi em centro assim? Eu não, graças a Deus. Cara, era a coisa mais... Tanto é que a palavra centro de mesa branca veio disso, porque as pessoas colocavam aquela toalhinha limpa, com vazio na frente, aí ficou a mesa branca, porque o branco é o sinal de pureza. Tá? Olha, desde o tempo que minha mãe me levava no Divino Mestre quando eu era criança, eu nunca vi essas coisas aí não, meu filho. Isso aí eu vejo... Isso aí eu já ouvi falar, já vi coisa em igreja evangélica, que o povo diz que está recebendo o Espírito Santo, o diabo. O senador foi muito feliz quando ele falou aquele negócio. O que você falou mesmo? Você falou quase espiritismo, como que é? Que eu estava falando negócio de cura lá, que o espiritismo... Igreja espírita, mano. Isso aí, o senador foi muito feliz dessa frase. Tudo isso aí é uma igreja espírita. Mas sempre teve isso. Aqui teve um centro que ainda tinha esse tipo de ação ao mesmo tempo. Era até o Amor a Jesus. Tem até uma foto dos anos 60. Tem aquela mesinha na frente e tal. Centros antigos ainda tem essa mesinha na frente. Os anos 60 eu não tinha nascido ainda, Jorge. Dá o seu Pergunta 6. Pode deixar agora, Mandinha, senão você vai ver até o que mais. Haverá inconvenientes, olha o que ele vai falar, em desenvolver a mediunidade das crianças? Certamente, e afirmo que é muito perigoso. Por causa do quê? Pois essas organizações frágeis e delicadas ficariam muito abaladas, e sua jovem imaginação excessivamente excitada. Assim, os pais prudentes os afastarão dessa ideia, ou pelo menos lhe falarão do ponto de vista das consequências morais, ou seja, como é um corpo ainda, criança, jovem, está falando de 8, 9 anos, é um corpo ainda que está em formação, que você não pode ter muito abalo, esquece esse negócio de mediunidade. Ou vai falando da parte moral, vai moralizando ali, aí depois, quando tiver uma certa idade, se a mediunidade ainda se persistir até lá, senão pode ser uma coisa bem passageira daquela idade ali, né? Mas é nesse sentido, é que nem vamos falar que a Amandinha é muito assim, ainda tem uma saúde muito delicada, e se a mediunidade, se ela ficar na mediunidade, vai abalar o corpo, abre mão da mediunidade. Não... Porque aqui, na questão de criança, ele está falando em relação à idade. Porque você pensa bem, não está falando de um jovem de 16, 17 anos. Eu falei de 8 anos, Jorginho. Eu falei assim, se tiver 8, 9 anos, que ele está falando nessa faixa de idade aqui, como o corpo dá informação ainda, não é bom ter esse abalo.
Tanto no sim. corpo físico, como ele vai falar da imaginação, que imaginação de criança não tem como segurar. Então, assim, então abre mão. Agora, olha, pelo menos isso, até hoje, eu ainda não vi nenhum centro maluco que bota a criança. Ah, minha filha viu, meu filho pequeno vê coisa, não, vamos. É médio. Até hoje não vi, mas deve ter algum centro maluco que acha que só porque a criança vê alguma coisa, ela é médio, tem que desenvolver. Mas nesse ponto o movimento é mais sensato. Graças a Deus. Mais sensato não, Jorge, porque Kardec tinha ali pessoas ali 18, médio ali e tudo mais, né? E aqui no Brasil nem a mocidade pode ser médio. Ainda não, que não pode, que tem que... Aqui essa visão igrejeira ainda. Uma coisa é você tentar botar uma criança de 8 anos, que nem está formada ainda, né? Para a mediunidade. Kardec, os espíritos refutam isso. Ó, isso não é bom por causa do físico, por causa da imaginação. Isso aí não é bom. Agora, uma pessoa com 16, 18 anos já está mais formada, é tranquilo, mas no centro espírita não. Você vai ter que fazer um monte de curso, você vai ter que fazer um monte de coisa. Ou seja, não é uma sensatez. Na verdade, é um monte de barreira, né? Tirando o caso das crianças. Eu também nunca vi nenhum centro usando criança como médium também, não. Não, e nem adolescente, mano. Nem pessoas com 18 anos. 7. Isso. Agora, isso aí eu vou considerar uma barreira mesmo. Porque tanto é que os nossos centros de espírita estão ficando velhos. Tem muitos que nem mais mocidade espírita tem. Porque a mocidade é até catequética. Parece que você está em uma catequese católica, sabe? Aquela coisa de... né? E as pessoas, digamos assim, de mais idade, presas no poder do centro espírita, e aí não deixa nenhum rapaz que vai falar de uma outra maneira, com uma outra visão mais moderna, dentro do centro espírita. Eles não deixam mesmo. Aí a mocidade vai desvendando. Nem sei mal, você pensa bem, em relação à mocidade. O nosso pequeno tempo, não vejo falar em mocidade, não sei se o Jefa tem aí em São José, mas aqui no Paulo Ortiz, ela se esmiuiu, a nossa mocidade espírita. O Jefa tem lá uma mocidade, sim, mas assim, não é uma turma muito grande, não. Acho que tem uns 7 jovens, uma coisa assim. Mas já foi, né? O tempo dessas turmas grandes, assim, já foi. Até a própria composição da demografia hoje não permite mais isso, né? E outra, o programa da mocidade também não é muito atrativo, sinceramente. Se a escola de aprendizes já diz que é algo igrejeiro, imagina então ver o programa da mocidade. É mais igrejeiro, né? 7. Entretanto, há crianças que são médios, naturalmente, quer para o efeito físico, quer para a escrita e as visões. Haverá nisto o mesmo inconveniente? Não, quando a faculdade é espontânea em uma criança. É que está na sua natureza, que sua constituição física a isso se presta. Não é uma coisa forçada, é uma coisa que só a natureza se encarregou ali, né? O mesmo ocorre quando ela é provocada e superexcitada. Aí é outra história, aí essa parte você abre mão. Notai que a criança que tem visões, geralmente, ou se impressiona com elas. Isto lhe parece uma coisa perfeitamente natural, a que ela presta pouca atenção e de que muitas vezes se esquece. Mais tarde, o fato volta à memória. Ela explica. Facilmente se conhece o espiritismo. Aqui quem fala, isso é uma coisa natural já, que não é tranquilo, sossegado, porque agora se você vê e que quer começar a treinar a criança, esquece isso aí. Como Kardec é simples, prático, não é difícil de entender. Não, mas por isso eu falei que ainda, graças a Deus, o povo está sensato. Porque também
quando a criança começa a, digamos assim, até alguns casos, né, que lembram um pouco da sua encarnação, não sei o quê, parece que a família fica até orgulhosa, porque acha que é superdotada. Não, meu filho vê espírito, então acha que isso é chique, entendeu? E aí vai colocar no centro que não tem uma boa educação mediúnica, não tem uma boa mediunidade, é uma catequese, aí a coisa piora mesmo. Mas, graças a Deus, ainda o movimento continua sensato, graças a Deus. Nesse ponto, Centro Espírita Kardec só aparece como figurante ali, ninguém estuda. figurante. Ninguém estuda Infelizmente, Kardec. grifa Então, isso que você falou para aí o que vai atrás ficar gravado. esses preceitos religiosos, não, porque é perigoso, não sei o quê. Não se conhece Kardec, não vê isso aqui, ó, não estudou isso aqui, não tem isso aqui em mente. Fale, senador, fale. O senhor está aí ruminando ideias. Fulminando. Não, eu acho que aqui está bem claro. Uma coisa é aquilo que é espontâneo. Outra é você ficar forçando a criança. Porque tem uma visões que nem ele vai falar assim, para a criança é natural que ela nem presta atenção naquilo. E aí depois ela lembra, comenta. Aí se os pais começarem a tentar, não, vamos forçar isso é errado. Deixa a natureza seguir. Eu já vi relato de crianças que dizem ter visto os avós que nunca conheceram. Pode ser durante um tempo só, né? 8. Aí depois vai o Claudinho. Qual é a idade em que se pode, sem inconveniente, ocupar-se com a mediunidade? Ou seja, tem uma partir de uma certa idade? Não há idade precisa. Isso depende inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos que são menos afetadas por isso do que algumas pessoas já feitas. Falo da mediunidade em geral, mas a que se aplica aos efeitos físicos é mais cansativa para o corpo. A escrita apresenta um outro inconveniente, que se deve à inexperiência da criança, caso ela quisesse se ocupar dessa faculdade sozinha e dela fazer um brinquedo. Aí ele vai falar, não tem uma idade, tem criança de 12 anos que é melhor que um adulto de 18, mas aí você tem esses... É um estudo complexo da mediunidade, não é só, não é proibido, é perigoso, você tem muitos detalhes que você precisa saber para poder lidar com as coisas corretamente. Eu acho que aqui você já matou e a resposta está bem colocada, né? Kardec é excelente, Kardec é didático, não tem como. Claudinho, quando você for editar essa nossa fita aqui, olha eu falando coisa antiga, editar a fita. Editar. Aí a gente mostra a idade. Não, meu Deus, pô, editar a fita. Grifa o que o Babu falou, grifa a palavra dele, hein? Nos centros espíritas, Kardec é figurante. Isso aqui é importante que as pessoas, que é um alerta. Babu, a sua palavra foi intuída pelos bons espíritos. Esse menino é médio, hein? Esse é. Tem que pega. Vamos lá, 222? Vamos. A prática do espiritismo, como adiante veremos, requer muito tato para se desfazer o embuste dos espíritos mistificadores. Se homens feitos são por eles enganados, a infância e a juventude estão ainda mais expostas a isso, por sua inexperiência. Sabe-se também que o recolhimento é condição essencial para se tratar com espíritos sérios.
As evocações feitas levianamente ou por divertimento constituem verdadeira profanação, que abre a porta aos espíritos zombeteiros ou malfazejos. Como não se pode esperar de uma criança a gravidade necessária a um ato semelhante, seria de temer que, entregue a si mesma, ela o transformasse em brinquedo. Mesmo nas condições mais favoráveis, é de se desejar que uma criança dotada de mediunidade só a exerça sob a vigilância de pessoas experimentadas, que lhe ensinarão, por exemplo, o respeito devido às almas dos que se foram deste mundo. Tudo certo aí? Tudo certo. Pra você ver, como Kardec não vai falar de uma coisa perigosa no sentido, ó, você pode morrer, os espíritos vão ficar atormentando. Olha a sensação. Com a pessoa sensata. Vê-se, pois, que o problema da idade está subordinado tanto às condições do desenvolvimento físico quanto às do caráter ou amadurecimento moral. Entretanto, o que ressalta claramente das respostas acima é que não se deve forçar o desenvolvimento da faculdade mediúnica nas crianças, quando ela não se desenvolver de maneira espontânea, e que em todos os casos é necessário empregá-la somente com grande circunspecção, não se devendo jamais provocá-la ou encorajar o seu exercício pelas pessoas fracas. Deve-se afastar da prática mediúnica por todos os meios possíveis as que apresentam os menores sinais de excentricidade nas ideias ou de enfraquecimento das faculdades mentais, porque são evidentemente predispostas à loucura, que qualquer motivo de superexcitação pode desenvolver. As ideias espíritas não têm, a esse respeito, maior influência que as outras, mas se a loucura se declarar, tomará o caráter de preocupação dominante, como tomaria o caráter religioso, se a pessoa se entregasse com excesso às práticas devocionais, e a pessoa se entregasse com excesso às práticas devocionais. E a responsabilidade seria atribuída ao espiritismo. O que se pode fazer de melhor com qualquer pessoa que revele tendência à ideia fixa é dirigir as suas preocupações em outra direção, a fim de proporcionar descanso aos órgãos enfraquecidos. Chamamos a atenção dos leitores a esse respeito para o item 12 da introdução de O Livro dos Espíritos. Aí eu pergunto pra você, coitado do Chico, teve catarata, fazia o coitado ficar à luz de vela, até sei quantas horas da noite, psicografando. Bom espírito não é, só fala isso. Beleza. Espírito superior não fica mandando nos outros, você tem que fazer isso, ameaçando. Abre mão da sua vida. Não, porque sabe que médio não tem que dar conta da sua encarnação. Ele encarnou para evoluir. O ponto básico é ele, né? A mediunidade vem como, sei lá... E nos livros, o senador pode falar melhor. O senador conhece melhor, não sei se é os missionários, mensageiros, que lá todo médium pediu para reencarnar com essa missão, aí tinha aquele médico que ficava lá descansando, não queria trabalhar no centro espírita, ia ser derrotado moralmente quando voltasse ao plano espiritual. Nada a ver, né? É os mensageiros. É dos mensageiros. É os mensageiros. Nada a ver isso. Mas os mensageiros, Babu, mostra bem o mau uso do próprio médico pela mediunidade que ele teve. Não é tanto, tipo assim, você dar a sua vida e não se cuidar. Mas o grande problema é utilizar a mediunidade da maneira equivocada. Não, mas lá fala que você que no começo nasceu, não, lá.
Por causa disso aí, não existe médio falido, Jorge. Isso que é a grande ideia. Se você usa mal moralmente, entrega ao mercantilismo, ao uso dessa energia, tem esse caso que o cara não queria mais exercer mediunidade, queria ficar na casa dele. E aí André Luiz vai chamar, os espíritos vai chamar a atenção, ele está falindo, porque ele pediu para vir com mediunidade, para trabalhar, mas agora só quer ficar aqui em casa. Não tem essa, a pessoa usar mal a mediunidade. É qualquer ferramenta, a pessoa pode ter um cérebro maravilhoso e usar de forma errada. Isso não quer dizer que a pessoa faliu moralmente, que perdeu a sua reencarnação, que a pessoa pediu para vir com mediunidade para poder exercer. Isso aí é uma balela muito louca. Babu, olha, em termos de mediunidade, nós temos duas referências grandes aqui no Brasil. Uma delas é a Abadiana, lá em Goiás, e a outra é Palmelo, também em Goiás. Há uma diferença incrível naquilo que foi feito e o que faz cada uma. Ou seja, quando a pessoa ela usa como sacerdócio a intermediação do Espírito para poder educar a pessoa, vendo que a mediunidade é a mostra da vida eterna, aí é outra coisa. Agora, você não pode viver da sua mediunidade. Você é médium, tem que trabalhar, você não vive digno. Jorge, mas um mau exemplo, você fala do João de Deus e tudo mais, mas um mau exemplo também é o Chico Xavier, Divaldo Santo. Ninguém tem que ficar até de madrugada psicografando, e todo mundo hoje acha que é médium, que o modelo é Chico Xavier. Não tem nada a ver com isso. Ou seja, também é um mau exemplo. O que ele fez é um mau exemplo. Ele nem se identificou, o espírito estava ali atormentando ele. Você não pode ficar com seus amigos, você tem que ficar psicografando a luz de vela todo dia até meia-noite, 1h da manhã. Se você não psicografar mais livro, a gente vai te matar. Isso aí é imoral também, isso aí é errado. Isso aí não é exemplo de mediunidade, não. E no Brasil, no movimento espírita brasileiro, é exemplo de mediunidade. É um santo. É errado também. Qualquer abuso de mediunidade abuso. Ele está abusando. Ele está abusando. E deixou ser abusado, né? Claudinho, vai falar alguma coisa aí? Aqui eu acho que não tem muita dificuldade em entender o que ele está colocando aqui, né? Primeiro ele fala das crianças. Então as crianças não têm ainda maturidade para exercer esse tipo de trabalho. Então é preferível preservar as crianças realmente, né? E aqui ele coloca inclusive as pessoas que já têm algum problema psicológico. Eu lembro que na minha turma tinha uma moça lá que ela tinha problema psicológico. E ela tinha, pelo menos parecia ter mediunidade, assim, bem aflorada. E ela queria já trabalhar na Câmara. Ela começou a fazer curso de média, ela já queria trabalhar na Câmara. E aí, nesse caso... Aí falou, não, você não pode, você tem que se preparar primeiro. Ela não gostou, ela saiu do centro, ela foi para outro lugar. Mas aí que está, senador, se ela tem uma predisposição até para loucura, que nem Kardec coloca, ela não deveria nem tentar numa escola de mediunidade, que não é treinamento, porque ele falou, se já tem uma coisa, se você ficar abusando, essa coisa vai acontecer mais rápido. Então, como percebeu-se que ela não era muito estável emocionalmente, então ela não prosseguiu. E aí ela se revoltou, ela saiu do centro, ela foi num centro de Umbanda lá, que aceitaram ela lá, aceitaram. É por isso que Kardec vai falar, se a pessoa já tem uma predisposição, nem tente, não tem treinamento que vai fazer isso. Você só vai, se a pessoa tiver predisposição à loucura mesmo, qualquer tipo de excitação só vai acelerar esse caso.
Sim, Babu. Se você não tem mediunidade, mesmo que você tenha 40 anos, não adianta tentar despertar que você não tem. Quer trabalhar no centro espírita e espiritualidade, vai estudar, fazer palestra, ou então colaborar no passe. Não, mas também é uma forma de... é que nem o senador colocou, a mulher parecia que tinha mediunidade, e já tinha uma propensão nos visitos psicólogos. É melhor nem continuar, porque não tem treinamento mediúnico que vai fazer isso aí. Isso aí é questão do controle emocional da pessoa. É uma pessoa também muito chorosa, muito escandalosa. Se a pessoa não se educar como ser humano, não é a mediunidade que vai educar a pessoa. Então é melhor, minha filha, vai procurar outra coisa fazer. O melhor foi não ter colocado ela na... Porque ela já queria entrar na Câmara, já queria lá fazer... Mas aí que está, o grande caso é as pessoas, que nem Kardec falou assim, você tem que observar essas coisas e chegar e conversar, e não falar, não, você tem que passar por não sei quanto tempo de tratamento, de treinamento. Não é só treinamento, pessoal, é questão, pessoal, minha filha, você já tem uma predisposição, não vou falar que é louca, né, para não pegar mal, mas é bom você não desenvolver a mediunidade no seu caso. Você pode ajudar em outra coisa, mas no seu caso é bom não exercer a mediunidade. Mas no centro espírita não, no centro espírita não, você tem que ficar aqui fazendo escola até não sei quando. Ele coloca bem isso daqui, ó. Deve-se afastar da prática mediúnica por todos os meios possíveis, as que apresentem os menores sinais de excentricidade nas ideias ou de enfraquecimento das faculdades mentais. Isso, não tem treinamento, não vai ter escola mediúnica que vai tratar isso aí. Isso aí, minha filha, se afaste. A mediunidade não é para você. Mas tem que, Babu, mas o que não pode fazer, digamos assim, essa é conhecida do Cláudio. O centro podia dizer assim, olha, por enquanto você não deve participar, mas vai estudando com a gente, fica na casa, faça outra coisa, que isso também agora, não, você não vai, não pode ficar, ela saiu do centro. E o lugar dele para ela ser treinada tinha que ser mais... Eu acho que faltou um pouco de gentileza no trato com a menina. Por enquanto, você não entendeu, Jorginho. O que falar para ela, fica aqui na escola mediúnica, que você vai ser treinada e depois você vai ser. Ela não queria, ela já queria trabalhar. Então o pessoal teve tato, mas o tato errado com ela. Porque já viu que ela já tem uma predisposição, umas ideias excêntricas aí. Minha filha, não. Vocês não conheceram a peça. Não tinha como ter tato para falar com ela. Isso. Ela se achava no direito de trabalhar na Câmara porque ela era médium. Não tem como conversar com uma pessoa assim. Kardec já mostrou aqui, falou assim, qualquer ideia excêntrica assim, é melhor não afastar, não treinar a mediunidade. Então, ela já tinha uma ideia de que ela era médium e ela era fantástica, então ela tinha na cabeça assim? Não é só isso, ela era descontrolada, ela não tinha o psicológico para poder trabalhar num centro espírita. Ela era meio doida mesmo. É doida. Ela era meio doida mesmo. Aí não tem treinamento mediúnico, não tem nada. Assim, minha filha, se você parece que tem mediunidade mesmo, mas no seu caso abre mão da mediunidade porque você não tem condição. Falta explicar isso. Pena que ela saiu do centro, cara, porque o local para ela ser mais cuidada seria, porque infelizmente tem lugares que a pessoa demonstra um pouco de sensibilidade, que parece mediunidade, já chama para sentar, para trabalhar, e aí, em vez de melhorar, não ajuda, devia ter um pouco mais de trato. No dia você é normal, né? Então a questão é que ela não aceitava. Ela achava que tinham que colocar na Câmara, porque ela era médium, ela não tinha controle, era uma pessoa meio... Sabe aquelas pessoas assim que um dia está sorrindo para você, outro dia está querendo meter uma bifa na tua cara? Ela não tinha estabilidade emocional.
Não tinha É condições. psicológico isso aí também. Não tem treinamento, não tem atendimento para essa pessoa. Ela era bipolar. Exatamente. Meninos, então vamos lá. O capítulo 19 Eu ia é falar o para encerrar papel do aqui. médico. Eu ia encerrar aqui. O outro na semana que vem? Isso. Beleza. Então começamos na 223, hein? Estou marcando para Senador, abre a sala às 6 horas da tarde e deixa o Jorginho desde as 6 da semana que vem.